Estamos de volta e chegou a vez do quadro Viva a Cultura. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. E estou disposto ao que queiras, não importa o que seja. Tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduza-me à terra que tem sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Gostou dessa interpretação de Alma Missionária? Então você pode pesquisar e rever esse material em todas as plataformas digitais de música. E chegou a hora da palavra de conforto e sabedoria do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Um final de semana bastante cheio de novidades e grandes passos na caminhada eclesial mundial. Nesses últimos dias estivemos justamente em Roma com o consistório convocado pelo Papa Leão XIV, o segundo consistório desse ano, seja na sexta como no sábado. Todos os cardeais que puderam estar em Roma estivemos presentes ali discutindo vários assuntos que o Papa coloca para nós examinarmos, em especial sobre a missão, a evangelização, o Evangelii Gaudium, que está muito no coração do Santo Padre. E justamente os cardeais reunidos puderam justamente ouvir um pouquinho as preocupações e em reuniões também ali na sala Sala Paulo VI, justamente ali darem sugestões para o Santo Padre, que esse papel do consistório justamente é esse, não é? E, ao mesmo tempo, nesse domingo, em Roma, não é celebrado o dia de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo é dia 29,
que é na segunda-feira, que é celebrado universalmente. Mas no Brasil passa para o domingo, porque o dia 29 não é feriado, então passa para o domingo. Portanto, no domingo, nós celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, que é também, por decisão da CNBB, o dia do Papa. E nós somos chamados a rezar em intenções do Santo Padre, rezarmos por ele, a sua missão, e é também o dia do final de semana do óbolo de São Pedro. Ou seja, a contribuição generosa que nós damos nas ofertas deste final de semana é destinado à caridade do Santo Padre. É enviado através da diocese, da arquidiocese, enviado para a contribuição, para que depois o Santo Padre recebe esse presente do mundo inteiro, que ele aplica nessas várias necessidades que existem pelo mundo afora. Quando vemos o Papa doar coisas aqui e acolá, vem através dessas contribuições que a Igreja toda dá como presente ao Santo Padre no dia do Papa, no caso nosso do Brasil, declarado pela CNBB, dia do Papa, dia de São Pedro e São Paulo. Portanto, consistório, dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, óbolo de São Pedro, e depois de 2 dias de consistório, no domingo, a missa com o Santo Padre, de conclusão do consistório, e no dia 29, o dia de São Pedro e São Paulo em Roma, onde também os novos arcebispos receberão o palio também, o sinal também dos arcebispos que tem no mundo afora, o palio que significa, simboliza feito de lã de cordeiro, de carneiro, lembrando bem essa unidade com o Santo Padre, né, já que foi colocado ali junto ao túmulo de Pedro. Portanto, grandes acontecimentos nesse tempo todo. No dia de São Pedro e São Paulo, tem vigília, tem uma missa especial na véspera. Portanto, temos celebrações especiais. Algumas celebrações, portanto, na igreja temos a vigília, que antecede o dia da festa. Mas hoje nós temos o dia de São Pedro e São Paulo no Brasil, né? Esse domingo, portanto, no lugar do 13º domingo do tempo comum, celebramos o dia de Pedro e Paulo. E já aí, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí tudo aquilo que significa, simboliza esses dois homens de Deus. A liturgia vai nos conduzir justamente a contemplar a ação de Deus na vida de Pedro e de Paulo e a missão que eles tiveram na sociedade do seu tempo e na igreja de sempre, na sua presença. O evangelho que nós lemos nesse domingo, dia de Pedro e Paulo no Brasil, é de Mateus, né? E é a profissão de fé de Pedro. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Eis aí, meus irmãos e irmãs, uma chave muito importante. Podemos ver muitas estatísticas, muitas pesquisas, o que as pessoas acham quem é Jesus. Encontramos as mais variadas ideias. Mas Jesus pergunta: mas você que é cristão, você que é igreja, quem sou eu para você? Ou seja, quem é Jesus para nós? Como é que você encontrou Jesus Cristo em sua vida? Como é que você o encontra hoje? Meus irmãos e irmãs, Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante de um homem, aparentemente um homem, Pedro fala: você é aquele que Deus enviou e é o Messias, o Deus presente no meio de nós. E Jesus vai retrucar Pedro: filhas, é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Você só pôde falar isso porque Deus está no seu coração e assim te revelou. Por isso eu te digo, aí vem a grande missão que recebe Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus fala de igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Claríssimo, meus irmãos e irmãs. Pedro professa sua fé em Jesus como Messias, como Deus presente no meio de nós.
diante das várias opções, ideias que o mundo dava no seu tempo, e recebe de Jesus a grande missão de confirmar os irmãos na fé. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa profissão de fé que você faz, construirei a minha igreja. O que se ligar aqui será ligado no céu, se eu desligar aqui será desligado no céu. Missão de Pedro. E que nós hoje, de maneira muito carinhosa, ao rezarmos a missa, rezamos pelo Santo Padre, aquele que é Pedro para nós hoje. Quando o Papa Leão XIV foi eleito, se proclamou ao mundo, ele tornou-se Pedro hoje. Ou seja, passa a ter uma missão, a missão petrina, de tal maneira que ele passa a confirmar os irmãos na fé, como é bem da Igreja de Roma. A Igreja de Roma tem essa missão de confirmar os irmãos na fé, e quem está sentado na igreja, como bispo da Igreja de Roma tem essa missão. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a vivenciar isso, essa consciência da nossa unidade com Pedro, ao mesmo tempo que estamos unidos a Pedro, rezar por ele e também dar o nosso presente, que é o óblito de São Pedro, né, como nós chamamos aqui no Brasil. Portanto, meus irmãos e irmãs, tempo muito bonito, depois de um consistório, ao mesmo tempo tendo nessa segunda-feira a celebração de Pedro e Paulo em Roma, com a entrega dos palhos para os novos arcebispos, e ao mesmo tempo sendo unidos àquele que é Pedro para nós hoje. Rezando, pedindo ao Senhor e pedindo para que cada vez mais Deus o faça cada vez testemunha do Senhor Jesus Cristo nessa sociedade tão carente, tão necessitada. E a leitura primeira e segunda vão falar de Pedro e de Paulo, os dois que nós celebramos hoje, não é? Ou seja, depois de escutarmos o Evangelho, ou pelo lado do Evangelho, que é a profissão de fé de Pedro, vamos escutar justamente as duas leituras que falam do testemunho de ambos. A leitura dos Atos dos Apóstolos fala de Pedro, ou seja, Herodes mandou prender alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Ou seja, Pedro foi preso para agradar aos judeus pelo Herodes. E era o dia dos ázimos, lembrar bem, é tempo da Páscoa, era o dia dos ázimos, não é? Depois disso, colocou na prisão, e uma prisão bastante interessante, com 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Ou seja, 16 soldados, 4 grupos de soldados, com 4 cada um. Não é? E depois, ela tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto isso, a igreja rezava por Pedro, que estava na prisão. E, ao mesmo tempo, Herodes estava apresentando na Páscoa, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. 2 soldados de cada lado, preso com 2 correntes. Né? E os guardas vigiavam a porta da prisão também. Eis que uma luz do Senhor apareceu, né? E o anjo do Senhor iluminou toda a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, diz, acorda-te, a corrente caiu das mãos, coloca o cinto e calça suas sandálias. Pedro obedeceu, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, não sabia se era realidade ou era sonho, né? Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, o portão se abriu sozinho, chegaram nesse portão que dava para a cidade, e saíram caminhando para a rua. E logo depois o anjo o deixou. E Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes, de tudo que o povo judeu esperava. Prisão, uma prisão bastante cheia de soldados e vários guardas. No entanto, nos mostra o poder de Deus de vir, através do seu anjo, soltar a Pedro. No meio de 2 soldados, com cadeados, com correntes, passando pelas vários portões com soldados, ele é solto. Enquanto preso, a comunidade rezava por ele. Todos os tempos vão querer calar a boca de Pedro, onde de certas formas vão querer prendê-lo, não querer que ele fale,
né? Mas sempre a igreja vai continuar anunciando a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, e Pedro como sua grande testemunha. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, diz o salmo de resposta desse domingo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa é a realidade. Pedro, que vai dar testemunho também com a sua prisão e também com a sua soltura miraculosa, ou seja, os acontecimentos que são marcantes. Preso, mas o anjo do Senhor veio e o soltou, antes mesmo de ser apresentado como trunfo após o tempo da Páscoa judaica. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura é Paulo. Na carta de São Paulo a Timóteo, ele fala um pouco daquilo também que ele viveu. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que seu justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor veio, esteve ao meu lado e me deu forças, e fez com que a mensagem fosse anunciada por todos, a mim integralmente, e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Portanto, Paulo também, já na despedida, fala que combati o bom combate. Mesmo que Paulo vai ser preso, vai ser depois a seu pedido enviado para Roma, onde será julgado, e será depois decapitado e sepultado onde está hoje, justamente a Basílica São Paulo, fora dos muros. Enquanto a Basílica de São Pedro tem lá, debaixo do altar principal, o túmulo de Pedro, a São Paulo, fora dos muros, tem o túmulo de Paulo. Né? Dois homens diferentes, dois homens de Deus, com experiências diferentes. Um pescador da Galileia, outro alguém que transitava nas várias culturas da época, a cultura judaica, grega, latina, né, como Paulo. Um realmente sinal de unidade. Sobre essa pedra, construí a minha igreja. Outro grande missionário, que vai de cidade em cidade, região em região, sofrendo várias situações difíceis, sendo apedrejado, rejeitado, mas anunciando a boa nova do Senhor em todas as culturas da época, até no grande Areópago de Atenas. Esses dois homens nós celebramos no Brasil nesse final de semana, celebramos na segunda-feira em Roma, né, dia também do Papa aqui no Brasil, e também em Roma amanhã, na segunda-feira, da entrega dos palhos, os novos arcebispos. Tempo muito bonito para a igreja, consistório, dia do Papa, obra de São Pedro, o palio aos arcebispos, dia de Pedro e Paulo. Reflitamos sobre esses homens de Deus, que souberam como ninguém anunciar Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo, nosso Senhor, testemunharem até com as suas vidas ao Senhor. Que Pedro e Paulo intercedam por todos nós, a Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, e que cada vez mais nós possamos anunciar com alegria, com disponibilidade, a boa notícia a todos, na unidade de Igreja, que Pedro e Paulo são grandes sinais para todos nós. Que Deus abençoe a todos e um bom domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, por suas palavras que nos ajudam a viver melhor essa semana que começa. E na última terça-feira, vale lembrar, Dom Arani celebrou seu aniversário natalício. Por isso, em nome da equipe do Palavra de Vida, eu quero desejar ao Senhor muitas felicidades e também pedir que Ele continue a abençoar e a frutificar o seu ministério. Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas a gente quer continuar conectado com você aí de casa. Então acesse agora o nosso canal no YouTube que aparece aí na sua tela. Lá você pode rever e compartilhar o programa de hoje com seus amigos e familiares. Eu desejo uma semana abençoada para você, sob a intercessão de São Pedro e São Paulo. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até a semana que vem. Tchau, tchau!